Imagine uma sala silenciosa e abafada em Londres, no auge da Primeira Guerra Mundial, onde uma caneta tinteiro desliza sobre um papel amarelado, desenhando uma linha reta perfeita, que corta desertos, montanhas e tribos milenares, sem a menor hesitação. Aquele traço de tinta preta secou em poucos segundos. Mas as batalhas que ocorrem hoje nas fronteiras do Oriente Médio continuam provando que a realidade geográfica não aceita ser reescrita por burocratas distantes. Não estamos falando apenas de política moderna, mas de uma sobreposição trágica onde um mapa artificial de 100 anos tenta sufocar um mapa arqueológico e tribal de 5.000 anos, criando uma pressão tectônica que explode ciclicamente. Para entender por que a paz parece uma miragem inalcançável nesta região, precisamos desenterrar o mapa real que a arqueologia revela. Um mapa feito não de linhas retas, mas de bacias hidrográficas, vales isolados e identidades forjadas na rocha. O documento que temos em mãos, conhecido como o Acordo Sykes-Picot de 1916, é a peça central deste quebra-cabeça, pois ele tentou impor uma lógica de Estado-nação europeu sobre uma geografia desenhada para a fragmentação e o tribalismo. Ao olharmos para as imagens de satélite modernas e compará-las com os tabletes de argila encontrados nas ruínas da antiga cidade de Mari, na Síria, percebemos com assombro que as zonas de conflito são exatamente as mesmas há 4 milênios. A arqueologia nos mostra que esta região, conhecida como o Crescente Fértil, nunca foi um bloco monolítico e estável, mas sim um corredor de passagem espremido entre o mar Mediterrâneo e o deserto impiedoso da Arábia. As escavações em Ebla e em Hazor revelam que a estrutura natural desta terra favorece o surgimento de cidades-estado rivais e fortalezas, isoladas, e não de grandes impérios unificados, que só existiram quando impostos pela força bruta. O erro fundamental que assombra o presente foi ignorar que as lealdades aqui não são definidas por fronteiras nacionais, desenhadas em régua e compasso, mas por laços de sangue, religião e clãs que antecedem a própria ideia de país. Quando diplomatas britânicos e franceses fatiaram o Império Otomano, como se fosse um bolo, eles agruparam inimigos históricos sob a mesma bandeira e separaram famílias antigas com cercas de arame farpado, criando nações que a arqueologia prova serem artificiais. O Iraque, a Síria e o Líbano, em suas configurações modernas, são construções recentes que lutam contra a correnteza de uma história profunda onde a geografia sempre ditou a separação e não a união. É fascinante observar como os conflitos atuais muitas vezes seguem as antigas rotas de comércio e as fronteiras naturais que separavam os amorreus dos assírios ou os hititas dos egípcios, provando que o terreno tem uma memória que a política não consegue apagar. A Bíblia descreve esta região não como um lar de paz perpétua, mas como um palco de impérios em colisão, onde as bestas proféticas de Daniel surgem e desaparecem. Em um ciclo de domínio e destruição que parece interminável, essa instabilidade crônica não é um acidente ou uma maldição mística, mas uma característica intrínseca de ser a ponte terrestre entre a África, a Ásia e a Europa, o lugar onde todos os exércitos do mundo eventualmente precisam passar. A tentativa de forçar uma estabilidade ocidental sobre este mosaico oriental é como tentar construir um edifício rígido sobre uma falha geológica ativa, onde o colapso não é uma questão de si, mas de quando. Antes de aprofundarmos como a arqueologia explica a impossibilidade de certas fronteiras atuais, é vital entender como as narrativas que consumimos moldam a nossa própria percepção de conflito e resolução. A neurociência nos ensina que as palavras e os mapas mentais que usamos definem a nossa realidade interna, algo que exploramos detalhadamente no material exclusivo. As palavras têm poder. Um flipbook que você encontra no primeiro comentário fixado. Voltando ao mapa do Oriente Médio, percebemos que as linhas retas no deserto são anomalias visuais que a natureza abomina, pois aqui a vida segue a curva dos rios e o contorno das montanhas. Os arquivos diplomáticos revelam que Mark Sykes e François-Georges Picot sabiam pouco sobre as complexidades étnicas dos curdos drusos, sunitas e xiitas que eles estavam trancando juntos em gaiolas geopolíticas instáveis.
A arqueologia confirma que a identidade nesta região é local e tribal, enraizada em vales específicos e fontes de água, e qualquer tentativa de apagar isso em favor de uma identidade nacional fabricada gera uma resistência violenta. O que vemos nos noticiários hoje como guerras civis ou insurgências são, na verdade, o mapa antigo e real, tentando rasgar o mapa moderno e artificial, reafirmando as divisões que existem desde a Idade do Bronze. Os impérios da antiguidade, como o assírio e o babilônico, entendiam essa realidade e governavam através do terror e da deportação em massa, porque sabiam que esta geografia não permite uma unidade voluntária. A profecia bíblica, ao tratar das nações ao redor de Israel, nunca prevê uma confederação harmoniosa, mas sim um mar revolto de povos em constante agitação, refletindo a própria natureza fragmentada do território. Ao analisarmos as fronteiras atuais da Jordânia, do Iraque e da Síria, vemos ângulos retos perfeitos desenhados no meio do nada, linhas que hoje são patrulhadas por tanques, mas que não significam nada para os pastores beduínos que as cruzam. A tragédia é que cada vez que uma potência estrangeira tenta redesenhar ou impor ordem neste mapa, ela inadvertidamente reativa tensões que estavam dormentes nas camadas arqueológicas mais profundas. O Estado Islâmico, em sua ascensão brutal, declarou explicitamente o fim da fronteira. Sykes-Picot, buscando restaurar um mapa imperial antigo, demonstrando como a memória histórica é uma arma poderosa nas mãos de quem a compreende. A arqueologia não oferece soluções políticas fáceis, mas oferece um diagnóstico preciso de que a paz duradoura é impossível enquanto as estruturas políticas ignorarem a realidade antropológica e geográfica do terreno. O padrão que se repete é o do Shatterbelt, ou o cinturão de fragmentação, um termo geopolítico para regiões que são internamente divididas e externamente pressionadas por grandes potências, exatamente como vemos nos registros de 1500 anos antes de Cristo. Portanto, quando você ouvir falar de novos planos de paz ou novas coalizões, lembre-se de que eles estão operando sobre o mapa de papel de 1916 e não sobre o mapa de pedra da história. A verdadeira fronteira não é aquela marcada com postos de controle e bandeiras, mas aquela invisível traçada pela lealdade tribal e pela memória ancestral, que reside no coração dos habitantes da região. Este conflito entre o mapa desenhado pelo homem e o mapa desenhado pela história é a fonte da fricção constante que gera o calor da guerra e impede o resfriamento das tensões. Entender isso nos tira da posição de meros espectadores de uma violência sem sentido e nos coloca como observadores de um ajuste de contas histórico que dura um século. A lição final que este mapa nos dá é sobre a humildade necessária para reconhecer que não podemos impor nossa vontade sobre a realidade profunda das coisas, seja na geopolítica mundial ou em nossas vidas pessoais. Para aqueles que desejam mapear melhor suas próprias narrativas internas e entender o poder que a linguagem exerce sobre a sua realidade, recomendo novamente o flipbook As Palavras Têm Poder, disponível no link abaixo. Enquanto o vento apaga as pegadas nas areias do deserto, as linhas antigas de conflito permanecem soterradas, esperando apenas o momento certo para emergir novamente e desafiar a arrogância dos mapas modernos.